Programa Em Comunhão, chegando aí até você, até a sua casa, até a sua comunidade, na alegria de sempre partilharmos a nossa fé. E aqui é a TV Aparecida, então, sempre procurando levar aquilo que é a mensagem de Jesus para todos nós. E na medida em que nós partilhamos essa mensagem de Jesus, nós temos a certeza de que o próprio Espírito Santo vai nos ajudando a colocar lá fundo, bem dentro do nosso coração, aquilo que realmente vem de Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão, meu irmão, minha irmã. Alegria de podermos, durante pelo menos alguns minutos, se debruçar e crescer dentro de nós, crescer na nossa fé, crescer na nossa alegria de sermos cristãos, de sermos católicos. E é nessa alegria que nós iniciamos esse programa e tenho a alegria imensa de hoje poder contar com o Padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo, Domingos. Obrigado, Padre Ulisses. Obrigado também a você, meu irmão, minha irmã, que pela televisão, principalmente, se une também a nós nesse momento para nós tão importante, em que queremos realmente partilhar a nossa fé. Padre Domingos Sávio é doutor em Bíblia, não é mesmo? A gente fala exegese, aquele que lê a Bíblia letrinha por letrinha e nos ajuda a compreender as raízes do sentido de cada palavra, mas principalmente da mensagem de Deus, né? E a alegria também de ter aqui o professor Denis Duarte. Bem-vindo, Denis, que alegria ter você conosco. Obrigado, Padre Ulisses, Padre Domingos. Sempre muito bom estar aqui na Casa da Mãe, na TV Aparecida, podendo partilhar um pouquinho da Palavra de Deus aqui no programa Em Comunhão. Isso, Denis também é especialista em Bíblia, né, Denis? Ele é mestre em ciências da religião, doutorando em estudos da religião, né? Pois bem, com a sua Bíblia aberta, nós vamos conversar sobre quem? Sobre São Paulo Apóstolo, né? Esse grande, esse homem, assim, especial, né? Que a gente chama de coluna da igreja junto com São Pedro, né? Mas por detrás do nome de Paulo, por detrás das cartas que a gente vai ler junto com vocês, está o Espírito Santo. Não esqueça que ele foi instrumento de Deus e as cartas de Paulo fazem parte dessa revelação divina, né? Aquela que nós reconhecemos realmente como a revelação que nos veio através de Jesus. E Paulo foi um instrumento dessa revelação. De modo muito particular, nós queremos começar com a figura de Paulo, uma figura que a gente vê desenhada nos Atos dos Apóstolos e nas próprias cartas que ele deixou para nós. Por isso eu vou chamar um card para, a partir desse card, conversarmos o nosso bate-papo. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas fui educado nesta cidade e foi aos pés de Gamaliel que fui formado na exata observância da lei de nossos pais, e eu estava cheio de zelo por Deus, como vós todos estáis hoje. Persegui até a morte este caminho, acorrentando e lançando na prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o colégio dos anciãos. Deles recebi também cartas para os irmãos de Damasco, e eu ia para lá, a fim de conduzir também os de lá, presos, para Jerusalém, para serem castigados. Enquanto estava a caminho e me aproximava de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu me envolveu com seu brilho. Caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o próprio Paulo que oferece a sua apresentação. Assim, com muita humildade e com muito realismo, ele descreve o que aconteceu com ele. E essa figura de Paulo, ela impacta cada um de nós. Para mim, ela marcou toda a minha formação de teologia, foi exatamente a partir das cartas de Paulo que, assim como Paulo, a gente começa a compreender melhor o significado, o sentido de nosso Senhor Jesus Cristo. Denis, quando você ouve falar em Paulo Apóstolo, o que vem para você, quem que é esse Paulo para você? Para mim, um dos grandes questionamentos que a gente faz, quando tem que fazer, né, quando lê, sobretudo, a passagem da conversão de Paulo, é que força é essa que é a força de Deus na nossa vida, que é a graça de Deus na nossa vida. Porque, veja, ele era um judeu, né, vivia claro, como romano, mas formado como um judeu, se preparando para ser um mestre da lei, um judeu de extrema observância, a ponto de perseguir os cristãos.
Então ele era plenamente mestre da lei, vivia essa observância da lei. E este encontro com o Cristo faz uma modificação completa na vida de Paulo. Completa. Ele sai dali e vai, por exemplo, passar 15 dias com Pedro. O grande questionamento quando eu olho para a vida de Paulo é: que experiência é essa? Eu acho que é porque eu quero viver essa experiência, sabe? Que experiência é essa que faz um homem sair de uma radicalidade religiosa e ir para o oposto, a ponto de dizer, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, né? É verdade. Tamanha essa experiência que ele teve e que é difícil de explicar, porque é uma experiência mística, né? Este encontro com Cristo, mas que nós todos somos chamados, mesmo já sendo cristãos, já sendo católicos, nós todos somos chamados a esse encontro de uma entrega imediata e total ao nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante, né? Mesmo tendo a gente perceber que é a partir de uma experiência, e uma experiência de encontro, e um encontro que foi assim, provocador, de cair por terra, né? E de repente toda aquela arrogância e quase fanatismo de Paulo ficou ali no meio da poeira. E esse encontro, eu acho também, sabe, Denis, que foi uma experiência que ele deve ter passado, porque um homem que vivia agarrado ali à lei, à observância, tudo, de repente ele faz um encontro de amor, né? E ele sente esse amor lá no fundo dele, e é a partir desse amor que o Espírito Santo pode passar a mensagem maravilhosa que ele deixou para nós. E para você, a palavra Saulo ou Paulo... Até a palavra Saulo, por si seria Saul, né? Mesma coisa. Seria o nome hebraico, podemos dizer, o nome judaico que ele tinha, mas pelo fato de ele se sentir realmente chamado por circunstâncias que certamente vamos aprofundar um pouco, teve que se dirigir mais aos pagãos, então até ele muda o nome judaico dele de Saulo para Paulo. Tem um sentido quase que para que os pagãos, os que tinham o grego quase como língua principal, sentisse essa presença maior, essa aproximação dele, de Paulo deles. Mas para mim o que me impressiona muito é a coerência. Sei. Ele era coerente antes desse tombo, podemos dizer, e é não menos coerente a partir do tombo. Quer dizer, é homem de coerência. Quer dizer, no momento que ele percebe que o caminho que ele percorria, que ele defendia, pelo qual ele até matava, agora, de repente, é outro caminho. Até ele fala, por exemplo, assim, não, eu fui, como aparece no texto aí, eu fui perseguidor da igreja, por isso quase que nem merecia ser chamado de apóstolo, né? Apóstolo, aquele que é enviado a levar esse evangelho que eu descobri um dia. Mas para mim eu digo assim, o que me impressiona em Paulo é a sua coerência. Ele é um homem, não é de meias medidas, é um homem de ou tudo ou nada. Ele é de tudo, seja do lado, no caso, vemos, como o Denis já lembrava, numa situação de perseguição, de rejeição total de Jesus, e agora uma paixão por Jesus, dizendo até que para ele agora tudo se virou lixo, e o que é importante para ele é ele ser encontrado unido a Jesus. O resto é resto. Essa figura de Paulo, não é mesmo? De onde veio um pouco dessa história desse Paulo para nós? Ele vivia num território romano, ele é da diáspora, então ele tinha a sua identidade, a sua formação romana, ele tinha a sua formação também grega, porque o grego era a cultura da época. Eu costumo dizer que a língua grega era o inglês da época, né? Era a língua da cultura da época, então ele também era versado em grego muito bem, e também na cultura em que ele estava inserido, mas judeu observante, como eu disse. Então ele passou também um período em Jerusalém para estudar, para se formar como esse judeu observante. Então Paulo, ele possuía uma riqueza intelectual, cultural muito grande, porque ao mesmo tempo que ele conhecia profundamente a cultura, a religiosidade, a vivência judaica, porque era um judeu observante, ao mesmo tempo ele viveu em Roma, foi educado por seus pais no Império Romano, melhor dizendo, né? Então ele conhecia a cultura romana, que era o império dominante da época, e conhecia muito bem a cultura grega, que era a cultura principal da época. Por isso,
São Paulo teve muita facilidade em ser o apóstolo dos gentios, né? Ele falava tanto para os judeus, mas depois passou especialmente a falar para aqueles que não eram judeus, que tinham inseridos ali, estavam inseridos nessa cultura romana ou nessa cultura grega. Então era um homem que pôde realmente dizer um dia, né? Eu me fiz tudo para todos, porque ele tinha acesso a todos com quem ele tinha contato, mas porque ele era um homem preparado para isso. Exatamente, né? Então é alguém que ia muito além daquilo que era simplesmente a cultura ali ao redor de Jerusalém, cultura grega, uma cultura filosófica, né? E que trazia, ela ajudou Paulo a compreender ou a formar assim quase que essa catequese cristológica que ele deixou para nós? Eu penso que sim, porque ele parece que ele consegue, a partir da Bíblia, porque é impressionante. Por exemplo, se a gente for olhar Romanos sobre esse aspecto, a carta que nós vamos ver mais diretamente daqui a pouco, como que ele cita o Antigo Testamento. Está escrito, Isaías disse, não sei o que. Então, quer dizer, realmente é alguém que conhecia profundamente, podemos dizer, a Escritura. E também, tendo essa cultura bíblica, até mesmo realmente manuseando com muita facilidade o próprio grego, parece que ele conseguiu passar, podemos dizer, a fé que ele bebeu a partir da Escritura, ele consegue passar essa fé para exatamente o seu auditório principal a partir de certa altura, que eram exatamente aqueles que não tinham tradição. Em geral, aparece no texto, né, os pagãos, ou até os bárbaros, às vezes aparece a palavra bárbaro, quer dizer, aqueles que não eram judeus. Da cultura então, judaica. Ele realmente tinha condições e parece que ele alcançou isso, conseguiu, a partir da sua cultura, passar a fé que ele vivia, sobretudo a partir da Escritura, passar, digamos, para o grego, para o seu auditório. Sim, parece que São Paulo não viveu muito tempo, não. Será que ele chegou aos 50 anos? Não, acho que um pouco mais, né? Pouco mais? Talvez ele tenha nascido no tempo de Jesus, quase que talvez bem no tempo de Jesus, e ele deve ter sido martirizado, decapitado em 67, 68. Então deve com quase 70 anos, né, mais ou menos. Um pouco mais, não é? De qualquer forma, ele traz essa marca profunda. Aliás, parece que ele foi até discípulo de Gamaliel também, né? Ah, sim. No tempo que ele esteve em Jerusalém, ele foi discípulo de Gamaliel, até Gamaliel que aparece até nos Atos dos Apóstolos, né, irmão? Exatamente. E ali até aparece como um homem realmente muito sábio. Quando lá eles queriam perseguir muitos cristãos, até ele fala assim, olha, tomem cuidado para não se colocar contra Deus. Se não for de Deus, não se preocupe que isso vai acabar. Agora, se for de Deus, esse movimento todo aí a partir de Jesus, cuidado para não se colocar contra Deus. Quer dizer, a gente vê que era alguém bastante sábio e certamente São Paulo bebeu muito da sabedoria desse homem. Bebeu, mas não acreditou muito, porque depois ele resolveu perseguir os cristãos, porque na mentalidade dele, somente a religião judaica era verdadeira, as outras todas eram falsas, né? E é importante perceber, quando a gente fala em pagãos, em gentios, que aparece muito na Bíblia, não estamos falando de pessoas ateias, ateus que não acreditavam em Deus, não. Era gente que não seguia a religião judaica, mas tinha os seus deuses, as suas devoções, as suas práticas, os seus cultos, né? Então, é importante quando fala em pagãos, não são ateus, não. Às vezes a pessoa era pagão, ateu, não era. Ele tinha a sua religião, normalmente todos os povos tinham os seus cultos e tinha, digamos assim, o seu tipo de igreja, né? Mas é exatamente a esses que Paulo consegue passar a mensagem de Jesus, né? E Paulo, essa questão, Denis, do Paulo, quando ele diz assim, né? A conversão dele, a gente tem a marca da conversão quando ele está indo a Damasco prender os cristãos, né? E trazê-los para Jerusalém presos. Nesse caminho de Damasco é que acontece esse encontro. Descreva um pouquinho para nós essa experiência que ele teve, que a gente costuma assim, ele caiu do cavalo, mas caiu do cavalo como figura, né? Uhum. Quer dizer, ele caiu totalmente da sua arrogância, do seu orgulho religioso, sei lá, da sua ideologia em que ele achava que era a única verdadeira. Ele estava a caminho, o texto bíblico nos diz, estava a caminho de Damasco. Ele tinha um caminho determinado. Isso é importante dizer, porque no meio disso ele se encontra com o caminho, que é o próprio Cristo.
Jesus, no Evangelho de São João, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, Jesus fala assim: olha, por que você me persegue? Ou seja, por que você está neste caminho? Saia desse caminho, foi um convite de Jesus, né? Saia desse caminho e entre no caminho que sou eu. É a mesma coisa que Jesus fez para os discípulos. Vem e me segue. O que é você seguir? É ir atrás de outra pessoa, é ir no caminho dessa pessoa. Por isso é chamada a conversão de Paulo. O que é conversão? Quem tem carteira de motorista aí sabe muito bem. Sim. Quando a gente aprende a ler as placas de trânsito, a gente sabe que tem uma placa lá que você não pode ir mais neste caminho, que você tem que fazer uma conversão à direita, quando a placa aponta para a direita, ou uma conversão à esquerda. Tecnicamente, é assim que se dá nome. Então, o que é conversão? É mudança de caminho. Tecnicamente é isso. Na língua portuguesa é isso. E no mundo religioso, é assim que a gente entende também. Conversão é uma mudança de caminho. Eu saio do caminho em que eu estou e entro no caminho que é o próprio Cristo. É assim que Paulo se encontrou. Ele estava com um caminho determinado. Eu sou um judeu observante e eu vou perseguir cristãos. Eu estou a caminho dessa perseguição. E Jesus faz o convite a ele: ó, vem e me segue, sai desse caminho e entra no caminho que sou eu mesmo, sou o Cristo. E Paulo imediatamente, é o que a gente chama também na Sagrada Escritura, que acontece com os discípulos, como aconteceu com São Mateus, por exemplo. É verdade. Jesus o chama e imediatamente ele o segue. É o chamado seguimento imediato, é o que a gente chama na Sagrada Escritura. E com Paulo não foi diferente. Por isso que ele vai poder dizer depois que, olha, alguns estão dizendo por aí, algumas cartas ele diz isso, alguns estão dizendo por aí que eu não sou apóstolo, porque eu não vi o Cristo, mas você vê o paralelo. O mesmo chamado que acontece com os discípulos que se tornam apóstolos, acontece também com São Paulo. E ele diz: eu sou sim apóstolo porque Jesus Cristo me chamou. Exatamente, né? E sabendo que, parece-me que naquele tempo, quando se referiam aos cristãos, diziam que era aquele que seguia o caminho, né? Ou seja, não havia nome de cristãos ainda, mas era o caminho. O que acontece em seguida, Domingos, com Paulo, qual digamos assim, a iniciação que ele tem para depois começar a ser um maior dos pregadores dos apóstolos? Bom, sobretudo a partir dos Atos dos Apóstolos, que falam bastante dele. Sim. Ele sente nessa reviravolta na vida dele, a certa altura até se diz que ele escuta isso, né? Jesus dizendo: eu escolhi esse homem e vou mostrar para ele o quanto que ele vai precisar sofrer por mim. Então, já nessa reviravolta na vida dele, não foi só uma coisa, quase que diria assim, lá dentro dele, mas ele se sente, parece que impulsionado, mas jogado com toda a força a levar aquela experiência para outros. E assim ele começa, exatamente, depois de um tempo, ele passa vários anos até refletindo, acho que refazendo a sua vida até, e a certa altura ele começa a viajar. Ele faz 3 grandes viagens, poderíamos dizer praticamente em todo o Império Romano, menos até a capital, porque lá ele não chegou assim como ele foi depois, no final da vida. Mas quase que fora Roma, ele percorreu todo o Império Romano e por onde ele passava, quer dizer, ele foi para isso, para anunciar Jesus. De começo aos judeus, né, a partir da experiência que ele tinha e tal, e a partir do momento que ele começa a ver que não havia uma entrada para essa novidade que era tão importante para ele, então ele sente também esse chamado a também se dirigir de modo especial àqueles que não eram judeus. Mas então ele começa a viajar. E a partir dessas viagens que surgem também as cartas, né? Ele passa por lá, deixa a mensagem, passa meses, às vezes até anos numa comunidade, e depois, através de pessoas que ele envia, né, para visitar de vez em quando, ou se não, através de cartas, ele tenta animar, de vez em quando corrigir também ali alguma coisa. Às vezes ele volta à comunidade para, sobretudo se há uma necessidade maior de um escândalo, qualquer coisa, se há um desvio maior. Então as cartas são um modo de ele continuar presente nas comunidades. Sim, e eu acho tão importante nesse esforço que esse homem fez, né, para passar uma mensagem que seria relativamente mais fácil para os judeus, uma vez que havia todo aquele feedback do Antigo Testamento, das citações. De repente ele tem que se dirigir a pagãos, a gentios, né? E ali ele tem que encontrar outros pontos de apoio
para convencer a pessoa dessa experiência dele. Eu me encontrei com Jesus ressuscitado, né? E esse entusiasmo dele por Jesus, né? Essa loucura dele por Jesus, né? Ele quer passar a todo custo para as outras pessoas. E ele se adapta, ele reflete, ele busca as referências que ele tem da cultura que possui. E por isso que, evidentemente, que as cartas deles continuam sendo atuais constantemente, né? Seria atual tanto para um judeu como para qualquer outro tipo de pessoa que tivesse um tipo de relação com Deus, com a fé, com alguma coisa, ele consegue passar. E esse Paulo é aquele que marcou tudo aquilo que ele fez e falou, né? Com essa, digamos assim, esse ardor missionário, né? Um desejo de chegar até a Espanha, se pudesse ele teria chegado até o Brasil, né? Uma vontade louca de que todo mundo soubesse da experiência que ele fez, né? E do desejo que ele tem de passar essa graça de Deus, né? Essa graça da salvação, da redenção, e ele descobre, eu acho que no tombo dele, ali ele já percebeu, isso aqui se trata de uma experiência de amor, um encontro de amor, e não simplesmente de cumprir preceitos, realizar cultos, ou sei lá, aquilo que normalmente fazia parte aí das religiões todas, inclusive da religião judaica, né? E nessas primeiras experiências como membro dessa igreja nascente, será que ele se contrapôs aos demais apóstolos? Não dá às vezes a impressão de que houve certa tensão entre ele e os demais apóstolos, porque ele surgiu do nada, ou melhor, surgiu do lado pior possível, dos nossos perseguidores, né? Que confiança eu vou ter numa pessoa que ontem estava perseguindo, matando, colocando na cadeia e de repente se aparece como grande pregador? Bom, as perseguições, ele mesmo fala, né, que eu sofri perseguição, né, dos meus irmãos judeus, como também dos pagãos. Sim. Porque, por exemplo, às vezes chegava num lugar lá, alguém se aproveitava de uma vidente, acho que era algo mais psicológico para lucrar. Sim. E Paulo ia lá e acabava com aquilo. Então, quer dizer, houve perseguição também de pagãos, mas acho que a perseguição maior que ele encontrou foi dos judeus. A gente bem entende que deu tanto que ele era, vamos dizer, no bom sentido, fanático por aquilo. Agora, alguém que nega o seu fanatismo e prega exatamente o contrário. Então, ele recebeu muita oposição realmente aí na sua vida. E certamente essa oposição foi ajudando a ele também a aprofundar realmente naquela experiência inicial lá de Damasco, né? Sim. Mas ele foi uma pessoa que realmente, até tem lugar que ele vai dizer até quantas vezes que ele naufragou, quantas vezes ele foi açoitado pelos judeus, né? Sim. Não sei quantas vezes, 40 vezes menos um, né? Porque o cidadão romano não podia ser, pelo direito, não podia ser acertado 40 vezes, então era 39. Então, várias vezes ele foi porque ele era cidadão romano também. Então, ele sofreu muito com os seus irmãos judeus, que até uma certa altura da carta, até ele vai dizer que ele reza, né? Ele quase que preferia ser quase que condenado, mas para que se a condenação dele fosse para a salvação dos judeus. Então, eu acho bonito também em São Paulo exatamente esse sentido, né? Então, eu diria de coerência na fé. Tão perseguido, mas ele não abriu mão do amor que ele tinha pelos seus irmãos de sangue, né? De fé. Até o fim ele queria e lutava pela conversão, né? Pela salvação dos seus irmãos também. Ele vai dizer, né? Eu aceitaria ser excomungado se pudesse com isso salvar o meu povo. Ele tem um amor ao seu povo, ele tem um amor a toda a história do seu povo, né? E ele continuou sonhando, né? Ainda vai acontecer um dia que meu povo vai aceitar Jesus e vai... Eu acho assim, aquele amor imenso, né? E ao mesmo tempo essa capacidade imensa dele de se dirigir a todos os demais povos, né? Era assim, um homem... vamos dizer, cara de pau, né? Ele chegava, qualquer ponto de referência para ele servia para anunciar Jesus para as pessoas, né? Mas eu acho bonito também que ele chegava, não é, Denis? E observava primeiro, né? O que está acontecendo, aquela cena do Deus desconhecido, ela é assim, maravilhosa, né? Esse Deus desconhecido que vocês estão prestando culto, é esse que eu vim trazer para vocês. Eu acho muito bonito, né? Paulo é aquilo, né? Feito tudo para todos significa justamente isso. Observar o ambiente e se inteirar dele para poder se integrar primeiro a ele, né? E ele fez isso com
maestria, tanto na pregação quanto nas cartas para as comunidades também. Sim. Né? Você percebe que cada carta ela vai direcionada para a comunidade, mas, por exemplo, se você pega as cartas aos Coríntios, por exemplo, uma comunidade que ele fundou, então ela é escrita com a carta como um pai. É verdade. Ele escreve e fala meus filhinhos na carta. Mas carta aos Romanos não foi uma comunidade que ele fundou, então ele se apresenta como um irmão. Eu vou aí. É engraçado que no início da carta aos Romanos ele até fala assim, falou, eu vou para falar para vocês da graça de Deus. Depois parece que ele corrige. Não, eu vou aí para experimentar essa graça junto com vocês. Que acho que ele lembra que ele não é o fundador da comunidade, né? Então Paulo tem essa característica, porque as cartas de Paulo mostram isso, porque existiam basicamente, padre, 2 tipos de cartas. As cartas chamadas de cartas comuns, aquelas cartas escritas para familiares, cartas comerciais. Sim. E existiam as epístolas. As epístolas geralmente eram cartas também, mas que tinham o desenvolvimento de um tema importante. E Paulo consegue fazer as 2 coisas. Na mesma carta, ele consegue fazer dali uma carta familiar, como por exemplo quando ele chama os leitores de meus filhinhos, meus amados, meus amados irmãos, é uma carta familiar. Mas ao mesmo tempo, lá nessa carta, sempre ele vai desenvolver algum tema profundo, algum tema teológico importante para aquela comunidade. Isso, é importante a gente perceber que São Paulo ele teve que enfrentar a oposição, né? Um pouco a estranheza daqueles que de repente viram aquele homem se transformar num grande apóstolo. Segundo, a dificuldade com seus irmãos de fé, todos judeus, não é mesmo? Que não admitiam em absoluto Jesus, né? E também dentro da própria comunidade cristã, aqueles judeus que tinham se tornado discípulos de Jesus, tinham formado comunidade, mas que queriam manter todas as tradições do Antigo Testamento e que todo mundo, também os pagãos convertidos, seguissem essas tradições. E Paulo diz, não é por aí o caminho de Jesus, né? Então ele enfrenta esses judaizantes que a gente chama, né, Domingos Sábado, né? Cristãos judaizantes, aquele que falava assim, para ser cristão tem que primeiro abraçar a fé mosaica, tem que seguir aí de todo jeito a Torá, né? Com todos os costumes, circuncisão, sábado e tudo aquilo que fazia parte do cardápio de um bom judeu, né? Eu acho que isso é importante e Paulo vai até o fim, né? Eu acho muito bonito e aqui para nós hoje em dia é importante a preocupação de Paulo, e aqui é um reconhecimento dele, entende? Na liderança de Pedro. A preocupação deles estar em união com Pedro, não é? Ah, sim. Que até ele vai mesmo, até o Denis já lembrava que ele vai passar 15 dias com São Pedro, lá em Jerusalém, né? Até ele mesmo fala, para eu saber se eu não estou trabalhando em vão. Quer dizer, ele queria realmente viver essa comunhão, porque ele reconhecia de fato, ele fala assim, quer dizer, Jesus me conquistou. Mas ele não viu. Ao passo que Pedro, no caso os outros apóstolos, viram, conviveram com Jesus. Então ele queria, na sua experiência, também ter essa comunhão, quase que essa garantia de que ele estava no caminho certo, né? Quase que era uma confirmação que ele queria também da parte dos apóstolos, mais tidos por apóstolos pelas comunidades. Eu creio que esse exemplo é muito importante e atual para nós, né? Essa questão de nós como católicos estarmos em união ou não com Francisco, né? Vem esse exemplo, esse testemunho de Paulo, não. E ele não tinha a mesma cabeça de Pedro, mas ele queria estar em união com ele, não? E não fazer como alguns católicos faziam, desqualificar o Papa, entende? Deixar de lado, não estar de acordo. Eu acho que Paulo nos dá o exemplo exatamente contrário. Né? Isso é importante. Temos pouquinho minuto, mas Denis, Paulo chegou então ao martírio, ou seja, ele selou com o sangue tudo aquilo que ele pregou e viveu como cristão. Imitação de Cristo. Tem aquele livrinho famoso, né? Imitar a Cristo. Sempre foi o grande desejo de Paulo, né? Ser o que nós cristãos temos que ser outro Cristo no mundo. E chegou ao ponto de também imitar a Cristo na dedicação da sua vida ao Evangelho, à mensagem de Jesus, a ponto de chegar a ser martirizado por conta disso. Exatamente, né? É bom a gente lembrar, né, Domingos, que São Paulo sempre conta que São Pedro foi martirizado, possivelmente no tempo do imperador Nero, crucificado de cabeça para baixo, que ele já não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E Paulo, como cidadão romano, acabou degolado, né? E se há uma basílica bonita em Roma que vale a pena visitar, se chama Basílica de São Paulo,
fora dos muros, onde possivelmente está o local onde ele foi sepultado, né? Ou seja, está marcado para nós essa entrega total de Paulo, essa dedicação, essa fidelidade, ou como diz o Domingos, essa coerência total de São Paulo. Eu acho que é muito importante a gente ver como que é uma figura profundamente humana, uma figura profundamente religiosa, naquela religião dos cultos, das obrigações, de tudo que tem, e é um homem totalmente livre na hora que ele se encontra com Jesus para anunciar a redenção copiosa de Nosso Senhor. Esse é São Paulo, né? Apóstolo. E o mais importante, não é apenas alguém que a gente admira, mas é principalmente alguém de quem o Espírito Santo se serviu para nos ajudar a conhecer a verdadeira revelação divina para nós, né? Por isso que a revelação divina, minha gente, ela se fecha na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse se fecha a verdadeira revelação. Tudo o resto que vier depois do nosso tempo já não é revelação divina. Pode ser de vez em quando alguma mensagem que a gente recebe, mas a revelação divina para nós cristãos está aqui de Gênesis. E Paulo está incluído nessa revelação divina, né? Em tudo aquilo que ele traz, aí está Deus mostrando para nós e revelando para nós quem é, qual é esse mistério de Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus feito homem, e que até hoje para nós continua sendo, sem dúvida alguma, o sacramento do divino. Não existe outro rosto para Deus senão Jesus. Não existe outro rosto para o Espírito Santo senão Jesus. Isso é importante para nós. É em Jesus, por Jesus, com Jesus que nós nos salvamos e também que nós vemos a Deus e chegamos a Deus. A gente vai conversar muito ainda sobre São Paulo. Fique conosco até a semana que vem, se Deus quiser, quando nós vamos abrir a Carta aos Romanos, e aproveite e lê essa carta para que possamos comentá-la no nosso próximo programa. Fique com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e muito obrigado pela sua atenção.